Então, a paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus por esse retorno, por essa oportunidade que Ele nos concede. Outro comentário é a respeito dessa minissérie que nós temos dentro deste estudo. Alguns meses atrás, durante uma ministração em nossa igreja, a preleitora convidada utilizou esse termo aparelhamento. E como nós já estávamos trabalhando a respeito deste período, que no caso, à época, o pastor Abner estaria, a igreja estaria, entre aspas, quase toda viajando, e eu estaria ministrando, nós veio a ideia de fazer um compilado de várias lições, e não caberia a nomenclatura que existia. Então, dentro daquela ministração, daquela pregação, ela utilizou esse termo, e esse estudo surgiu, né, nasceu, abarcando as lições que precisavam ser ministradas junto a essa temática. Então, nós estamos aí trabalhando, se eu não me engano, 3 lições, ou 4 lições, se eu não me engano, 3 lições, tudo dentro desse compêndio chamado aparelhamento cristão. Ok? Vamos começar lendo Efésios capítulo de número 6, texto extremamente conhecido, a partir do verso de número 13 até o verso de número 18. Efésios 6, 13 a 18, essa primeira leitura eu farei, e as demais que estão dentro do corpo do estudo, eu convido os irmãos. Efésios 6, 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo falando da igreja do Efésios, né? E trazendo toda isso que nós conhecemos, né, a armadura de Deus, e falando que nós devemos nos revestir e usar e viver isso. Então vamos lá. Introdução. O termo aparelhamento cristão não é usual, né? Não sei se todos já tiveram a oportunidade ou se nunca ouviram. Na verdade, esse termo aparelhamento cristão, como eu falei, é uma construção de ideias que na vida pessoal refere-se à influência direta de dogmas e estruturas religiosas na tomada de decisões individuais, na moralidade e nos relacionamentos cotidianos. Ou seja, quando a gente trata sobre o aparelhamento cristão, quando nós estamos aqui tratando sobre o aparelhamento cristão, nós estamos falando sobre uma construção individual, onde tudo aquilo que se é estudado, e aí a gente falou, né, vem a Assembleia de Deus, né, e tudo aquilo que nós temos falado aqui, e novamente esse estudo aqui, toda essa minissérie, né, do aparelhamento não tem, assim, novas revelações, é tudo que a gente já vem estudando há anos, principalmente dentro do Oikos. Então, a construção de ideias que interfere diretamente, influencia diretamente na tomada de decisões, né? A estrutura assembleana, a estrutura da fé, a estrutura do cremos e como isso deveria influenciar na moralidade, nos relacionamentos, nas decisões, ou seja, na vida prática, ok? O termo aqui é aplicado na identidade e na mudança de comportamento. E por isso que nós cansamos. Nasceste de novo, anda já com Deus, né? Ou seja, como que isso, toda essa estrutura que já temos estudado, toda essa estrutura a qual nós frequentamos a igreja, como isso tem se apresentado na nossa identidade, como isso tem se apresentado no nosso comportamento frente à sociedade, sociedade micro na nossa família, sociedade macro nos relacionamentos ao nosso redor. Ou seja, tudo isso ocorrendo através da adoção de uma nova cosmovisão. Veja que não é nada novo que nós estamos falando aqui, né? Então, como você vai enxergar todas as coisas?
Cosmovisão é o nome dado, ao dado a como o indivíduo enxerga o mundo, né? Como você olha o mundo à sua volta. Como seus pressupostos, aquilo que você bate o olho e já chega a uma ideia, chega a um significado, como seus pressupostos identificam situações e momentos, como você reage a tudo isso, como a sua ética, a sua moral se relaciona com a sociedade e tudo à sua volta, como a sua vida cristã vai se relacionar com tudo o que está à sua volta, a sua moralidade, o que fazer, o que não fazer, o que é certo, o que é errado, como que a palavra de Deus, como o evangelho, como que a fé, como que a doutrina, como aquilo que nós cremos, por exemplo, o arrebatamento, como que isso se relaciona com tudo à sua volta, né, à nossa volta. Então veja que é algo muito amplo, muito complexo e que é aplicado não tão teórico, por mais que esse estudo seja teórico, mas sempre de forma bastante prática, bem de forma situacional mesmo, vivência. Mudança Diego, de comportamento. Pois não, desculpe aí, é porque eu acho que não apareceu para você que eu levantei a mão. não aparece absolutamente nada, então tem que ser assim mesmo. É importante frisar aí com essa questão da cosmovisão, né, que apesar de aparecer aí na definição, né, o modo como o indivíduo enxerga o mundo, é preciso frisar que esse enxergar aí é o enxergar prático, né? Porque, na verdade, a gente que eu digo, o ser humano, o crente, né, o cristão, ele defende muita coisa, mas na hora de fazer ele faz o contrário, né? Então, na verdade, a cosmovisão dele é a prática e não a conversa, né? Não é só o defender verbalmente, né? É como ele age, né, na hora que a coisa se complica. É igual aquela pessoa que diz que Deus não existe, mas na hora que alguma emergência acontece, ele grita: "Ai, meu Deus!" Então, na cosmovisão dele, de fato, Deus existe. Ele diz que não, mas ele acredita, né? É a mesma coisa para o cristão. A ética, a moral, né, as questões de arrebatamento, de fé, elas são mostradas, a crença real é mostrada na prática, não no discurso. É importante a gente, quero frisar isso, não que você tenha falado nada ao contrário, mas é o comentário, porque nós estamos lidando, né, com princípios de vida dos cristãos, com compromissos dos cristãos. Então, isso se mostra na prática e não no discurso, né? Né? Infelizmente tem muito dessa desassociação, né? Uma vida teórica e uma vida prática, né? Tinha até uma faculdade que falava muito sobre isso, né? Teoria e prática juntos, né? E é exatamente isso, né? O enxergar teórico, né? Onde a pessoa vai lá na igreja e professa, ou dentro do círculo religioso professa, mas nas ações, né? Das decisões individuais, como está escrito aí, né? No seu cotidiano é completamente diferente, né? Então, ela tem, como se diz, né? Uma filosofia, mas a sua prática é completamente diferente, né? Mudança de comportamento ou de vida dentro do cristianismo implica necessariamente conversão, uma mudança na identidade, na ética, nos valores, nos princípios, né? Quando a gente fala sobre conversão, a gente está falando sobre algo que é um dos pilares, que é algo basilar dentro do cristianismo. Se você professa ser cristão, mas você não é convertido, você não houve uma mudança de identidade, né, com aquilo que está ao redor, você continua praticando o que as pessoas não cristãs que não aceitaram Jesus, a mesma coisa. Se os seus valores continuam errados, não são os valores do reino, os seus valores ainda estão nas coisas materiais, então a conversão não foi efetiva, né? É necessário literalmente uma mudança de comportamento, uma mudança literal de vida, e isso abarca todo o nosso eu, para que nós possamos transformar este mundo, né? Queria ler os dois textos, por favor. E logo nas sinagogas pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam:
Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Saulo, né, que, que teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco, ficou cego, nós conhecemos aqui a história, ele tem uma verdadeira mudança de vida ao encontrar com Cristo e uma mudança de comportamento. Veja que o texto fala justamente isso, que confundia todo mundo. Ué, este homem não veio aqui para levar quem seguia este nome, nome quem? Jesus, o Nazareno, preso. Agora é ele que está pregando que Jesus é o Cristo? Então houve uma completa e total mudança de comportamento no apóstolo Paulo. Lucas 19, versos 7 a 9, por favor. E E vendo vem. todo, Pode continuar, irmã. Obrigada. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: Que entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se na alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. A história de Zaqueu, homem de baixa estatura, que subiu lá, né, para ver Jesus. Jesus para, vamos, Zaqueu, vou pousar na sua casa. E Zaqueu, naquele momento ali, chama Jesus e fala: Ó, Senhor, eu vou fazer restituição, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Houve uma mudança de comportamento, houve uma mudança nos valores e princípios que aquele homem tinha anteriormente. Houve uma mudança na ética, vou devolver tudo que eu tenho defraudado alguém, ou seja, houve uma mudança necessária e profunda na vida, tanto que Jesus fala: hoje veio salvação a esta casa. Aquele que era desprezado, o Zaqueu, que era, né, mal visto na sociedade por toda a questão dos impostos, este também é filho de Abraão. Então, há uma completa e necessária mudança na vida quando a pessoa se encontra com Cristo, que adentra o cristianismo através da conversão. Ok? Converter-se implica mudar a forma como se posiciona na família, né? Como você se comporta com a sua esposa, como você se comporta com seus filhos, como você se comporta com seu marido, né? Como você se comporta dentro da estrutura familiar, né? Como se comporta no trabalho, né? Na sociedade, adotando novos costumes, não continuando a fazer as mesmas coisas, né? As velhas obras. Como se comporta, como se posiciona com suas roupas, com seu vocabulário, né? Eu estava conversando com uma pessoa alguns meses atrás e ela defendendo justamente isso, que cabe a nós termos um vocabulário santo, um vocabulário cuidadoso, um vocabulário, né, que preza, né, pelos princípios de Deus. Continuando, e de forma geral adotando-se uma nova cultura, a cultura cristã. Não estou falando de cultura gospel, não estou falando nada, estou falando de uma verdadeira cultura que está imersa na palavra de Deus, que é direcionada pela palavra de Deus, pela comunhão com o Espírito Santo, que é norteada pelo reino de Deus. Você passa a viver, a desejar, a andar segundo o reino de Deus, enquanto que as outras pessoas estão preocupadas, né, com besteiras, né? Por exemplo, né, eu estava vendo lá na porta da escola o debate entre os pais sobre as figurinhas da Copa e perguntaram: e você não tem figurinha para trocar? Não, eu falei assim: eu não, nem tenho isso, nem estava preocupado com isso, né? E as pessoas falando o quanto que já gastaram, o tanto que já compraram de figurinha e tal, aquela coisa toda, né? Então, per perceba que é uma mudança e o foco está em fazer a vontade de Deus, o foco está no reino de Deus e não simplesmente nas coisas deste mundo.
Queria ler Efésios, eu sei que é um texto um pouco grande, mas vamos lá, Efésios 4, versos 24 até o capítulo 5, verso 1, e depois Filipenses 2, 5 e 6, por favor. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quando eu coloco nova cultura, é justamente baseado nesse verso primeiro do capítulo 5, imitadores de Deus. Enquanto que o mundo imita as obras do príncipe deste mundo, e nós estamos, né, nesse meio do ano onde tem tantas festas, né, nos finais de semana aí comemorando, né, cultura, vamos dizer assim, o apóstolo Paulo fala, imitadores de Deus. Deixa todas essas coisas, não dê lugar ao diabo, não irai-vos, não entristeçais, toda amargura, sejam novos. Tem uma novidade de vida. Filipenses, por favor. De sorte, Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É De Filipenses sorte, 2:5? 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja que a gente leu ali ser de imitadores, né, de Deus. Parece que é algo bem prático, né? Seguir as pisadas do mestre, né? Como diz um outro hino da harpa, quero eu, pois, seguir as pisadas do mestre. Ou seja, algo bem prático. E aqui você já veja o mesmo sentimento, né? Tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, agir, sentir, nortear a sua vida pelos princípios do reino de Deus. Ok? pastor Diego, eu Pois não? poderia fazer um comentário somando aí ao que o senhor falou. Veja só, o termo que Paulo utiliza, sede imitadores, e agora nós vemos aqui no versículo 5 na segunda parte, que todo o versículo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É como se pudéssemos entender imitadores como uma coisa teórica. Aqui é a prática, né? Vivendo realmente como imitadores de Cristo. Sim, é E, exatamente isso que nós estamos falando, sim, né? e pastor Diego, Pois não? acrescentando ao comentário do pastor Enoque, né? Em Efésios ele fala de ser imitador, é a ação. Em Filipenses ele fala do sentimento, é a motivação. Então, como Sim. cristãos, nós devemos ter não só as mesmas ações, mas as mesmas motivações também que houve em Cristo Jesus. É por isso que, não sei se você vai falar e eu vou me adiantar, né? Que a Bíblia chama de novo nascimento, né? É mudar tudo, né? E aí, novamente, né, casa muito bem com aquilo que nós cantamos, né? Não foi aleatório, né? Nasceste de novo, né? E aí a gente pode recorrer a outro hino da harpa, né? Espírito, alma e corpo, né? Consagro a ti, Senhor, né? Ser completamente convertido, né?
tudo, novos costumes, novas roupas. Não estou falando para você pegar suas roupas do armário e jogar fora, mas saber o que vestir, né? Novo vocabulário, não saia a palavra torpe da vossa boca, né? Ou seja, de uma forma geral, ser não parte de um grupo, mas ser cristão. Entenda, eu não faço parte do cristianismo, não sou simplesmente ali um membro. Eu sou o próprio cristianismo, né? E a gente falou muito isso em momentos anteriores, pegando as outras religiões, e a gente falou justamente sobre isso, né? O islâmico não é integrante da religião, ele é o Islã. Não há uma desassociação. E aqui nós estamos trazendo esse conceito novamente. Não faça parte do cristianismo, seja o cristianismo, né? Imitadores de Deus, sentimentos de Cristo, né? Vivência, novidade, ação e motivação, né? Então, o aparelhamento em si. O aparelhamento é a derivação da palavra aparelhar. Seu significado, segundo o dicionário Priberan, é, dentre outros, pôr em estado de funcionar ou servir. Por arreios em cavalgadura. Preparar objetos de modo que as peças se ajustem umas às outras. Ou seja, quase que um quebra-cabeças, mas que funciona, que serve, né? E, e eu achei muito interessante essa questão do arreios em cavalgadura, porque tá tudo amarrado, tudo justo, né? E é isso que o aparelhamento quer dizer. Em geral, o sentido mais frequente de aparelhamento que nós, acredito que todos conhecemos, é o derivado do entendimento da ocupação estratégica de cargos por pessoas ou grupos de interesse para colocar a máquina estatal ou empresarial a serviço de seus próprios objetivos. Naquela pregação que a preleitora trouxe, ela falou exatamente sobre isso daqui. Foi daqui que nasceu a ideia diferente, né? O sentido diferente que eu queria aplicar aqui com os irmãos nas próximas semanas. Mas, de forma geral, aparelhamento que nós conhecemos é você tomar para si aquilo que é estatal ou empresarial para servir seus próprios objetos, né? Os seus próprios objetivos. E estamos aí em anos de eleição, isso é muito corriqueiro. Um ponto absoluto precisa de muita atenção, principalmente atualmente, onde a ideologia e o partidarismo transformam a sociedade em grupos sectários, né? Oposição, eu sou desse grupinho, aquele é daquele grupinho, e que não buscam mais o interesse verdadeiro, mas sim uma definição pessoal do que é correto. Veja que nós estamos vivendo dias muito complicados, onde as pessoas estão formando grupos e definindo o que é certo e o que é errado segundo a sua pessoalidade, não segundo o que é verdadeiro e o que é correto. E isso é um erro brutal nos dias de hoje. Filipenses 2:21, por favor. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Veja só, nós estamos falando sobre cristianismo, nós estamos falando sobre cerne, nós estamos falando sobre o corpo de Cristo. Só que hoje, nos nossos dias, cada um tem buscado os seus próprios interesses. Ah, é a igreja A, e aí cria-se um grupo sectário que briga contra a igreja B, que briga contra a igreja C, e não é isso. Fundamentalmente, o cristianismo não é um sistema, não é um partido, e muito menos um sistema de governo. Cristianismo não é nada disso. Ah, porque eu vou colocar fulano de lá porque ele é cristão e ele vai fazer e vai acontecer e o Brasil vai ser do Senhor Jesus porque o fulano de lá está lá. Não é um sistema, não é um partido e muito menos um sistema de governo. Cristianismo é mudança, é novidade, é salvação, é vida eterna, é o que a palavra de Deus nos traz para perto de Deus, ser filhos de Deus. E não você criar um grupo sectário, um grupo separado e começar a definir pautas. Não é isso, ok? Então, o que seria o cristianismo?
Dentro da filosofia, o sufixo ismo, do grego ismos, designa doutrinas, correntes de pensamento, sistemas ideológicos, teorias ou modos de vida. Ele indica um conjunto de crenças organizadas ou uma tomada de partido, ou seja, sendo neutro e servindo para caracterizar filosofias. Ah, ele é o bolsonarismo, ah, aquele lá é o lulismo, ah, aquele lá é o zemismo, ah, aquele lá é o... Seja lá, você acrescenta esse sufixo. Islamismo, o budismo, né? E por aí vai. Ele só vai apresentar um conjunto de crenças organizadas. Em resumo, representa uma escola de pensamento, sistema ou teoria, indicando adesão a um conjunto de ideias. Ora, de forma acadêmica, tá? Quando você fala que faz parte do cristianismo, você é cristão, você está falando que você aderiu às ideias que o cristianismo, que a palavra de Deus ensina, e não o que o grupo fechado simplesmente defende como verdade. A verdade é a palavra de Deus. É aquilo que foi estabelecido, como a gente gosta muito de falar, regra de fé e prática. Então, quando você busca o cristianismo, quando você adentra o cristianismo, você está aceitando tudo aquilo que está sendo pregado pela palavra de Deus, pela verdade da palavra de Deus. E aí é o grande, a grande preocupação desse grupo de estudos, né? Sempre está trazendo todas todas é uma palavra muito forte, né? Mas o máximo de informações possíveis sempre está conferindo na Bíblia e incentivando a cada um a pegar a sua Bíblia e ler. Pega a sua Bíblia, abre, lê e veja ali o que está sendo apresentado. Ou seja, no pensamento acadêmico, o cristianismo é um conjunto de crenças estabelecidas de forma doutrinária, tá? Onde a partir de outro sistema, no caso um judaísmo, os seguidores de Cristo reinterpretaram, aplicaram e assim estabeleceram um novo modo de vida. Calma aí. Nós vimos dentro do panorama, né, que foi administrado aqui, a caminhada do povo, Israel, vimos que vem os Dez Mandamentos e toda aquela coisa, vimos lá quando a gente aplicou a Bíblia na nossa vida, trabalhamos livros e por livros, então nós sabemos que quando Jesus Cristo veio ao mundo, o que eles tinham como Bíblia? O Antigo Testamento. Era o que eles tinham. E ali foi sendo trabalhado as verdades do Antigo Testamento. E Jesus foi trabalhando e interpretando e aplicando aquilo que eles tinham naquele momento. As ideias, os ensinos, as parábolas, e foi estabelecendo assim um novo modo de vida, um novo modo de ação, enquanto que alguns interpretavam pela letra fria, Jesus está ali falando, misericórdia eu quero, e não holocaustos, e vai trabalhando aquilo, estabelecendo novidade. Então eles pegam isso, interpretam ou reinterpretam conforme os ensinos de Cristo e aplicam na vida cotidiana, não simplesmente na letra, mas na vivência, na prática, na ação, na motivação, como aqui também já foi falado. Queria ler os três textos, por favor, João capítulo 4, versos 3, 6 e 7, Colossenses 3, 5 e Romanos 8, 1, e é muito conhecido. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Veja que Jesus fez algo novo. Tanto que a mulher falou, como tu, judeu, pede a mim?
que lhe dê água. Jesus faz algo novo, estabelece um novo modo de ação, um novo modo de vida. Tanto que cria-se uma surpresa, e a gente conhece esse texto. Então eles começam a agir de forma nova, em novidade. Colossenses 3, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Veja que está sendo anunciado, está sendo incentivado as pessoas a mortificar as obras da carne, vamos assim resumir, tá? Largar aquelas coisas que eram tão corriqueiras e estabelecer um novo modo de vida. Não façam mais isso. Não sejam mais avarentos, não busquem mais ter as posses, a riqueza, e juntar e fazer. Né? Não fique procurando simplesmente o sexo, a fornicação, seja na forma que for, a impureza, as coisas vis deste mundo. Tenham um novo agir. Eles estabelecem e aplicam um novo agir. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Não andam mais segundo a carne. Se o povo do Antigo Testamento, ao praticar coisas ilícitas, vamos colocar assim, coisas contrárias à lei, tinham, mesmo que não no período de Cristo, né, sacrificar sobre o altar, agora Cristo está falando, não, larga isso, esquece isso e ande segundo o Espírito, não mais na carne. Não simplesmente, se acontecer, vou lá e faço. Mas procure viver uma vida santa, uma vida espiritual. Porque quem anda no Espírito, nenhuma condenação há. Viva em Espírito. Prática, motivação, ação, sentimentos, viva em Espírito. Ok? Pastor Diego, Pois não? deixa eu só fazer um comentário aqui para ficar registrado para a posteridade na gravação. A frase aí diz, né, que o, os, o conjunto de crenças estabelecidas de forma doutrinária, onde a partir de outro sistema, no caso o judaísmo, talvez fique a impressão, possa ficar a impressão para alguém, né, do judaísmo farisaico, do judaísmo dos saduceus e tal. E eu acho que é importante frisar aí o judaísmo literal, né? Não seria certo colocar no caso a lei mosaica, porque os profetas e os salmos, né, não fazem parte da lei mosaica. Não seria certo colocar também um, um outro termo, né, qualquer, o próprio termo judaísmo, ele vai abarcar aí Talmudes e Mishnás e essas coisas que também não são verdadeiras dentro, né, da questão. Então, só para frisar que o judaísmo ali, que os seguidores de Cristo reinterpretaram e aplicaram, é o judaísmo literal, o judaísmo de textos, né? Os textos judaicos puros, a lei dada pelo próprio Deus, a lei sob interpretação não, sob inspiração divina, lei mosaica, os salmos e os profetas, né, o que a gente tem como o Antigo Testamento, tá? Só para deixar isso registrado até porque mais para frente, né, quem assistir isso em YouTube ou qualquer coisa precisa entender que nós não estamos defendendo a visão farisaica dos saduceus, a tradição rabínica, todas essas coisas, mas estamos falando do judaísmo literal, de textos, os textos emanados e inspirados pelo próprio Deus. Ok? Obrigado. No caso, no caso, a Tanakh, né? A Torá, Nevim, Ketuvim. Ketuvim, né? Oi? Tanakh. Tanakh, né? Torá, Nevim, Ketuvim, né? Que é o Pentateuco, né? Que nós conhecemos, os profetas, né? Os fugiu da salmos, cabeça, que eles chamam de os salmos. salmos, os poéticos, né? Que seria mais ou menos assim, né? Fugiu da cabeça aqui agora. É isso que nós estamos
aplicando, porque também havia, como nós já falamos, na própria, o pastor Abner comentou, os grupos sectários. Ah, esse ali é o quê? Fariseu. Aquele lá é saduceu. Aqueles lá são herodianos. Nós sabemos, está registrado aí na própria palavra do Senhor. Então, o que nós estamos realmente afirmando aí é palavra, a palavra escrita, né, inspirada no Antigo Testamento. É claro que o cristianismo pode ser visto com olhares acadêmicos, né? O que nós estamos fazendo aqui, de certa maneira, também pode ser categorizado dessa forma. Ou até mesmo conforme a cultura ocidental, onde a religião categoriza basicamente dois períodos, bem superficial, né, se quiser, tem material extenso, a história do pensamento cristão, por eras, por anos, por séculos, né, mas nós vamos resumir basicamente em dois períodos. O clássico, onde a religião era o norteador da construção da própria civilização, influenciando política, moral e cultura, né? As basílicas, os hinos, as pinturas, né? Os monumentos, né? As obras de arte no sentido de esculturas, né? E por aí vai. Ou seja, onde a religião dominava tudo. Dominava as escolas, dominava o pensamento, né? Dominava governos. Então seria um período clássico, onde a religião estava ali sobre todas as coisas. E o moderno, onde a religião deixa de moldar a cosmovisão pessoal e se torna uma declaração limitada, onde o indivíduo, por tempo, conveniência e crença se define. Ah, isso é conveniente, então eu vou seguir. Isso, durante esse tempo eu gostei, daquele tempo eu não gosto mais. Então, é o período moderno. É nítido a desassociação entre profissão de fé e conduta no cotidiano, né? A pessoa se declara cristão, mas na sua prática, no seu dia a dia, não tem essa vivência. Ou seja, a prática religiosa fica limitada, não abarcando a totalidade da vida em sociedade. Limitada aonde? Aos dias de culto, às reuniões da comunidade religiosa, comunidade da igreja ou da comunidade evangélica, né? Então, a pessoa naquele momento ali ele é cristão, fora na sociedade, no emprego, dentro de casa, seja onde for, ele é outra coisa, né? É quase que uma troca de roupa, né? Eu vou colocar a roupa de ir para a igreja ou ir para a reunião, né, dos irmãos. Então eu sou cristão. Tirei a roupa, fui para o trabalho, eu sou daquele trabalho, né? E por aí vai. Esse é o período moderno, é o período que nós estamos hoje, né? É uma declaração extremamente limitada de fé, de vivência e de prática cristã. O cristianismo, como conjunto de crenças e de fé, veio para criar um modo de vida, né? Ou seja, Cristo veio para nos levar novamente à comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus é andar em espírito, é viver em santidade, é seguir a Cristo, é um modo de vida em totalidade. Em seu berço era fato que as pessoas ouviam a pregação era em algum nível praticantes de algum sistema religioso, o que não se difere atualmente, já que para se afirmar até mesmo na existência de Deus é preciso ter fé. Então a pregação cristã tinha como objetivo a morte do velho homem e as suas crenças para um novo nascimento em Cristo Jesus. O que nós estamos falando aqui? Quando Jesus veio pregar, né, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Aquelas pessoas que ouviam, eles eram, né, praticantes de um sistema religioso naquela época, né? E Jesus veio para acabar com essa vivência ou essa filosofia, essa conduta apagada de um sistema religioso, para que as pessoas possam ter um novo nascimento, uma nova conduta, uma nova vivência, uma nova cultura, um novo modo de vida. E hoje é da mesma forma. Quando nós anunciamos o reino de Deus, quando nós anunciamos a salvação de Cristo para os que estão de fora, aquelas pessoas podem ter algum tipo de fé, pode ser praticantes de algum tipo de religião. Então,
o objetivo da palavra de Deus não é simplesmente com que aquelas pessoas peguem aquilo que está sendo falado e agreguem à sua vida. Não, é necessário morrer, deixar as velhas coisas para trás e se fazer tudo novo, ter um novo nascimento e viver algo novo, deixar as coisas velhas literalmente para trás, para viver em novidade de espírito. Ok? Queria ler 1 Coríntios 15, 36 e Romanos 6, 4, por favor. O insensato, o que tu semeias, não é vivificado, se primeiro não morrer. Se primeiro não morrer, não vai dar certo. Se você não deixar as suas convicções, o jeito de pensar, o jeito e abraçar a loucura da pregação, a loucura da fé, vamos colocar assim, não adianta. Não vai dar fruto se primeiro aquela coisa ali não morrer. É claro que ele está falando da semente, tudo, ele está fazendo analogia, mas é isso aí mesmo. Ele está falando justamente da nossa vida. Quer dar frutos, tem que deixar as coisas do velho homem morrerem e não cultivar ou carregar ou continuar regando elas. Romanos 6,4, por favor. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, para como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Fomos sepultados com ele no batismo na morte. Então, se aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós precisamos andar em novidade. A nossa vida tem que ser nova em Deus. Novidade em Deus para a glória do Pai. Andar neste mundo com as obras que tínhamos antes da salvação completamente esquecidas ou apagadas ou sepultadas, para que possamos andar em espírito, em novidade de vida. Nós não podemos simplesmente fazer uma coxa de retalhos ou um sincretismo ou qualquer outra coisa, mas sim viver o cristianismo como novo. Tudo se fez novo na nossa vida e a gente precisa viver dessa mesma forma. Continuando. O novo nascimento é a base do cristianismo prático. Nós não estamos falando aqui, desde quando começamos essa série como um todo, os discípulos de Cristo, sobre cristianismo prática, sobre vivência. Novo nascimento é a base da prática. É o que chamamos de conversão, que é definida linguisticamente como o ato ou efeito de converter, mudança de forma ou qualidade sem mudança de substância, mudança moral para melhor. Você tem que ter se tornado melhor, uma pessoa melhor, que as pessoas olhem e falam, olha, ali realmente fez diferença. Olha ali, né, foi transformado. Melhor do que essas coisas que estão no mundo. Uma mudança que Cristo promove, não agindo conforme o mundo, mas agindo conforme o Senhor. Curiosamente, o dicionário faz um apontamento para a substância, né? E os irmãos podem falar, lá vem ele com a substância de novo. Como visto em outro tempo, substância foi um termo cunhado dentro do ordenamento jurídico romano por Tertuliano para iniciar a explicação da doutrina da Trindade, né? Que de forma resumida é o direito legal de posse. No glossário, dentre outros, essência e natureza. Ou seja, a substância é a natureza, ou a essência, melhor assim dizendo, porque natureza, Tertuliano trabalha de uma outra forma, mas é a sua essência, o seu eu, né? É o Diego, é o Abner, é o Enoque, é o Bruno, é o Abimael, é você mesmo, ok? O cristianismo, em sua condição de aceitação, exige a conversão, o novo nascimento seja integral em sua pessoa. Nascer de novo não se nasce pela metade. Nasceu meio morto, meio vivo, é uma condição que muitas das vezes a gente já, né, fala aplicando, né, a questões de saúde, mas
é integral. Novo nascimento, a conversão, aceitar a Cristo exige integralidade. Ou seja, a conversão não visa a morte do espírito, mas do corpo, metaforicamente, tá? E o convencimento da alma. O termo pessoa também deve ser visto dentro do contexto jurídico romano como aquele que usufrui da substância, codependência. Alma, o eu, a sede das emoções, pensamentos e razão. O corpo, o agente externo, a carne, né? Que executa as intenções da alma, mas também busca influenciar o eu em busca de prazeres. Ou seja, a conversão visa convencer o eu, a alma, o seu eu mesmo, né? A respeito de Cristo. Que você era um pecador, que está destinado a ser réu do fogo do inferno e transformar o seu corpo, a sua carne, para que as obras da carne, as obras que o mundo tanto pratica, deixe de ser praticada por você. O que furte, não furte mais. O que fornica, não fornica mais. O que fazia coisas horríveis, não faz mais. Antes está buscando ter uma vida santa, em espírito, em alma, em corpo. Ok? Tudo isso já foi falado em outros estudos. Dessa forma, o cristianismo busca trazer o homem em sua natureza, né? Por isso que eu não quis utilizar, mesmo que o dicionário fale sobre natureza, eu não quis utilizar, porque é aplicado de outra forma. Mas sua natureza em substância e em pessoa, no eu e no corpo, de volta ao objetivo inicial de toda a criação. Lá, voltar lá no Gênesis, lá no começo, no início, viver em e com Deus. Viver em Deus e com Deus. Usufruir, ter o mesmo sentimento, ter a mesma prática, ter a mesma mente, viver em. E viver uma convivência de estar com Deus, de sentir Deus falando, de escutar Deus falando, de ter uma conversa com Deus. Ou seja, viver em e viver com o Senhor. Romanos 5:1, Romanos 5, versos 1 e 2, Romanos 7, 22 e 2 Coríntios 5, 14 a 17, por favor. Tendo sido, Sendo, pois, pois, justifi- pode sendo, prosseguir, pois, pastor. Ok. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja, olha, nós fomos justificados, nós nos convertemos, então nós temos paz com Deus. Antes, o peso da ira, da condenação que parava sobre as nossas cabeças foi retirado por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E ao aceitarmos Ele como Senhor e Salvador na nossa vida, nós temos paz em Deus. Paz com Deus. E temos também a graça, a maravilhosa esperança de que neste mundo não está o nosso lar. Aqui não podemos descansar. Nosso lar é lá no céu. E nós iremos viver com Deus, em Deus, por toda a eternidade, na esperança da glória do Senhor. Esse é o que o cristianismo busca trazer o homem, a ter essa vivência, a ter esse sentimento, a ter essa expectativa e ter essa prática de viver em Deus e com Deus. Segundo aos Coríntios 5, versos 14 a 17. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Se está em Cristo, se aceitou a Cristo, as coisas velhas morreram. Eis que tudo se fez novo. Eu acho interessante que ele fala, né?
no verso 15: os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver em Deus. Viver em Deus. Ah, eu não vou viver minha vida porque eu quero viver a minha vida desse jeito. Aceitou a Cristo, você não vive mais para si. Você vive para aquele quem morreu e ressuscitou. Você vive para Cristo. Não pode mais viver segundo a carne. Não pode mais viver segundo as coisas deste mundo, mas tem que viver segundo aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Viver com Deus. Ok? O cristianismo e a religiosidade. A gente já até começou a comentar isso aqui. O cristianismo é visto formalmente como uma religião em um mundo que possui outras, né? Com sua expansão e mescla com governos, a gente viu, né, dentro do panorama, tudo isso aí misturaiado, do estudo da reforma protestante também, com a sua mescla com governos continuando, ele se tornou um, abre aspas, sistema. O que ele não deveria acabou se tornando, dentro deste mundo, um sistema amplamente difundido, sendo que muitos povos e nações que não possuem abertura são impactados por histórias, datas e afins. Né? Tem nações que não têm absolutamente nenhuma abertura para o cristianismo, mas algumas datas comemorativas é Natal, é Páscoa, estão comemorando de uma forma completamente absurda e da forma deles lá, mas de alguma certa forma foi impactado por datas ditas cristãs. É contado histórias cristãs, ou seja, eles são, de certa forma, por causa dessa difusão, né, mundial desse sistema religioso chamado cristianismo, acabou tocando várias partes do globo. A massividade do cristianismo, sem a devida observância de sua essência, gerou e ainda gera riscos àqueles que inicialmente buscam o novo nascimento, mas que acabam entrando em uma religiosidade vazia, sem sentido e perigosa. Veja que o cristianismo, em sua essência, busca levar o homem ao início, busca levar o homem a ter uma comunhão com Deus, a ter uma vivência em Deus, a ser de novo santo, a ter aquela restauração de estar com Deus plenamente, onde isso vai acontecer no céu. Mas com essa massividade que aconteceu e com essa buscas e esse afins, né, de igrejas e afim, leva muitas pessoas a uma religiosidade completamente vazia, que abandona a conversão, que abandona a pregação do reino de Deus, que abandona os princípios do reino de Deus simplesmente para que tenha um grupo, né? E isso é extremamente perigoso, porque as pessoas se acham cristãs e não são nem de longe. Se pegar a palavra do Senhor, se pegar o que a palavra define como novo nascimento e fazer um checklist na vida das pessoas, veja que tudo que eles estão fazendo é vazia, sem sentido e perigoso. E isso foi tratado dentro da palavra de Deus. Vamos ler alguns textos de Gálatas. Vamos lá. Gálatas 2, 16 a 19. Vamos lá, logo tudo. Gálatas 2, 16 a 19, 4, versos 9 a 11, 5, versos 3 a 6, depois Tiago, capítulo de número 4, por favor. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destrui,
destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Paulo está, né, chamando a atenção da igreja em Galácia, a gente, né, estudou também em outro ensino, e veja como quero chamar a atenção para os irmãos estarem trazendo tudo isso à mente, né, o judaísmo entrando dentro das igrejas, não, porque nós temos que guardar o sabá, não, porque nós temos que fazer a festa dos tabernáculos, porque nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, isso está criando pessoas cristãs que estão em um momento de extremo perigo de salvação. Porque eu tenho que guardar as obras da lei. Eu tenho que guardar, eu tenho que fazer. Mas nós somos justificados em Cristo? Ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. A justificação vem por meio de Cristo Jesus, que executou a sua justiça na cruz do Calvário e que olha para nós que, ao aceitar o nosso pedido de desculpa, ele derrama a sua justificação sobre nós. Eu vos declaro limpo por meio do meu sacrifício na cruz do Calvário, não por aquilo que vocês fazem. Como que eu posso pagar a salvação? Como que um pecador pode, alguém que está em débito pode quitar o seu débito? Gálatas 4, 9 a 11, por favor. Pastor Diego, Por favor. eu queria fazer um comentário rápido com relação a essa leitura última agora e no contexto geral, quando nós falamos aí anteriormente a respeito a terminologia acadêmica ou a interpretação acadêmica, eu quero, se me permite, o pastor, falar sobre a origem do nome religiosidade ou religião, não é? Que se fala de religare, ou religar o homem a Deus. Então, nós temos que verificar que a religião verdadeira é o cristianismo e não o cristianismo é visto formalmente como uma religião em um mundo que possui outras. São diversas interpretações de religiosidade e por isso a grande confusão e argumentos para que as pessoas incluam o cristianismo como uma dessas religiões, famigeradas religiões. Então, um grande contra-argumento seria eu prego Jesus Cristo, eu prego o cristianismo e não uma determinada religião. Sim, e a gente vê, né, como você falou, né, a questão de ligar novamente o homem a Deus. E o cristianismo não é isso, porque quem desceu do céu senão o nosso Senhor e Salvador para vir a este mundo, né? Ele desceu, como diz um outro hino, né? Deixou o esplendor da sua glória, né? Então, o próprio Deus se fez carne, né? E veio a este mundo. Então, meios de salvar se inventam, clama e roga ao seu Deus, né? Diz um outro hino da harpa também. Então, o cristianismo é isso. Deus desceu do céu, morreu quando nós éramos ainda pecadores, todos nós. Então, buscar uma religião vazia é você tentar buscar a Deus por outro meio, a não ser Cristo. Falar, não, o que Cristo fez e tudo aquilo, né? É preciso, né, completar. Errado, né? Absurdo. Exatamente. 4, 9 a 11, por favor. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a seres rudes, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. E aqui é justamente, né, vocês começam a guardar, a festa das luas novas, a festa disso, festa daquilo, não, porque eu tenho que fazer desse jeito, porque você começa a criar coisas, né, e ele fala, olha, conhecendo a Deus, o melhor, sendo conhecidos, vocês foram retirados, e Cristo apresentou vocês diante do Pai, então vocês são conhecidos, vai voltar aquilo lá, fazer aquilo lá, uma vida vazia, né, 5, 3 a 6, por favor. E de novo protesta a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído,
porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Nós vivemos pela fé, né? E é claro que se começa a fazer todas essas coisas, nós nos separamos de Deus. Então, as pessoas buscam um novo nascimento e entram dentro de ensinos que pregam tudo, menos o novo nascimento. E é extremamente importante se atentar para isso. Tiago 4, versos 1 a 3, por favor, e depois o verso 17. Oi. Antes de a gente ler Tiago, fazer um comentário sobre isso, né? Você acabou de dizer, as pessoas entram numa religião, mas sem um novo nascimento. E por isso que aquele comentário que o pastor Enoque fez anteriormente, e que eu comentei o comentário, né, da ação de Cristo, ser imitador de Cristo, mas ter o sentimento de Cristo. Porque as pessoas podem ter uma falsa moralidade ou ter uma vida de atos morais, porém com a intenção errada, né? Não há uma, ela não foi transformada, ela não nasceu. Ela faz, é o que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ela guarda uma lei, guarda obras, né, pensando dessa forma. E aí eu volto no hino que você citou, né, inventando, tentando propiciar o seu Criador. Então, eu não faço isso para tentar ser salvo, né? E não é, eu não faço isso porque isso é errado, né? Como o apóstolo Paulo vai dizer dos que fazem, né, obedecem às autoridades, não por medo da consequência, né? Que é o que a gente fala também muito no Oikos, de servir a Cristo, não porque eu não quero ir para o inferno, mas servir a Cristo porque eu amo a Cristo, porque, né, eu o tenho como Salvador, né? Então, aí entra nessa religiosidade vazia cristã, né? São as obras morais, até atos, né, que a Bíblia ensina, porém com um sentimento dissociado do novo nascimento, né? Um sentimento de autoobrigação e não de transformação, né? Isso, um sentimento de obrigação, né? Tipo, eu faço porque eu temo a espada. E é interessante, né? Porque a gente já se deparou com algumas situações nessa caminhada, né? E a gente, em um certo momento, teve alguns embates, né? Sobre a questão da lei do Senhor e a palavra de Deus e tudo aquilo lá, e alguns pregando que é só graça e amor. Quando você tem um novo nascimento e você está em Deus, você tem Cristo no seu coração, você não faz nada por obrigação. Você faz porque isso agrada ao Senhor. Quando você ama alguém, pensa aí na sua cabeça, você ama o seu cônjuge, você ama seus filhos, você ama alguém, você fala assim, poxa, você está andando na rua, uma historinha bem básica. Você está andando na rua, você olha para a padaria e vê, poxa, meu cônjuge gosta disso daqui, ou no mercado, ou seja lá, e você compra por amor e faz algo por amor, não é por obrigação, né? Ah, a minha filha, o meu filho gosta disso daqui, por que você vai cobrar a sua obrigação? Não, porque eu amo e faço. E a mesma coisa, quando a gente vê que os mandamentos do Senhor, seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos do Senhor não são pesados. E nós os cumprimos porque nós amamos a Deus. E não para, se eu não fizer, vai cair fogo do céu, vai cair uma bola de fogo sobre a minha cabeça, né? E vai consumir a minha. Não. Eu observo a lei de Deus, porque eu amo a Deus. E a lei do Senhor é santa, a lei do Senhor é pura. Foi o Senhor que a deu e assim a gente vai caminhando, né? Então, tentar propiciar a sua entrada no céu é obra da lei. Agir sobre as obras ou agir sobre a lei em amor não são obras, são simplesmente demonstração de que você quer cada vez mais chegar perto do Senhor em santidade, em vivência, em amor. Podemos ir para Tiago 4, versos 1 a 3 e 17, por favor? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam?
Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que não sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, né? Ah, eu quero isso porque eu vou pensando nisso. Ah, eu quero que minha nação seja assim porque vai abençoar isso. Eu vou votar no fulano porque ele vai fazer algo para mim. Pedis não receber, porque pedis mal para gastar nos seus vossos deleites. A nossa situação que nós, de forma sociedade, de forma, em forma de sociedade, estamos vivendo é culpa das nossas vontades, né? Então, veja só, de onde vêm as guerras, pelejas entre vós? Porventura não vem disso? Querendo cada um o seu grupo, a sua religiosidade vazia? Eu aceito isso, não aceito aquilo, é aquilo que a gente falou lá, buscando seus próprios interesses. Essa é a massividade do cristianismo, levar o cristianismo para todo mundo, sem observar que o que você precisa anunciar é o arrependimento, é a morte do velho homem. Não é simplesmente trazer as pessoas e deixar elas daquela forma. É falar que é necessário nascer de novo, ok? Não são poucos os relatos de escândalos que se escancaram por meio de igrejas, líderes ou membros que vivenciam certos problemas, como uma vida cristã mecânica, né? É simplesmente vai, né? A Revolução Industrial do século XVIII ofereceu um grande avanço tecnológico, social e econômico no mundo. O processo de manufatura foi substituído pela produção em massa e padronizada, objetivando redução de custos e a disseminação do consumo. A criatividade e a liberdade foram substituídos por movimentos mecânicos e ritmados. E isso traz, de certa forma, para dentro da vida pessoal cristã. As pessoas começam a ter movimentos mecânicos e ritmados e simplesmente fazem porque estão simplesmente fazendo. A vida cristã possui como uma das suas características fundamentais a liberdade. Fundamentais é a liberdade. Vamos, por favor, Gálatas 5:13, a parte A do versículo, e 1 Coríntios 10:23, por favor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vós fostes chamados à liberdade. 10:23, por favor. 1 Coríntios 10:23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nós fomos chamados à liberdade, liberdade em Deus. Ah, você é crente, você é evangélico, você é cristão, você é assembleiano, você é todo cheio de. Não, eu fui chamado à liberdade. Mas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou, nem todas coisas me edificam, né? Não vou me deixar, como diz o texto, dominar por elas. É o quê? Novidade de vida nas palavras, nas ações, em tudo. Continuando ali, liberdade esta conduzida pela consciência transformada e renovada, onde cada indivíduo pode ser sacerdote, oferta e templo no culto ao Senhor. Quantas vezes a gente já falou sobre isso? A liberdade que nós temos é para que nós possamos servir com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito ao Senhor. Então, o ser cristão ou viver em Deus não quer dizer que eu sou proibido de fazer as coisas lá fora. Eu não faço porque desagradam a Deus. É o mesmo exemplo. Eu pratico a lei porque eu amo ao Senhor. Eu não pratico as obras da carne porque isso desagrada a Deus. Eu não vou fazer nada que desagrada ao Senhor. Você vai fazer, não, meu cônjuge detesta isso, vou fazer assim mesmo. Só para ver, só para fazer ele sentir raiva, para ele ficar irado? Não, ou não deveria, pelo menos, né? Então,
Essa liberdade é conduzida pela consciência transformada e renovada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, num, no mesmo objetivo de cultuar a Deus, né? Romanos 12, conhecemos de código salteado. 1 de Pedro 2:9, Salmo 141:2 e 1 Coríntios 3:16, por favor. Antes de a gente ler, só fazer mais um comentário. É Fica a à vontade. história. Nós já falamos num estudo agora recente, eu não me lembro exatamente qual, mas falando exatamente, eu sou livre para escolher não fazer, ou para escolher fazer aquilo que agrada a Deus, né? Ou escolher não fazer aquilo que não agrada a Deus. Essa é a liberdade. E, na verdade, essa é a maior prova de liberdade. Eu não faço porque eu escolhi não fazer, e não porque eu sou obrigado a fazer. A gente vê muito isso na história de Jó, né? Desculpa, o inimigo vai lá, se apresenta a Deus, aquela coisa toda. Vai lá, você vai ver que ele não vai blasfemar. Acontece o que acontece com Jó, e Jó fica em silêncio, mesmo quando a sua mulher o incita publicamente. Amaldiçoa teu Deus e morre. Mulher, tu falas como uma louca, não recebemos o bem, por que nós não vamos receber o mal do Senhor? Nisso Jó não pecou. Ele tinha total liberdade de falar contra Deus. Era o que o inimigo, Satanás, esperava. Mas ele escolheu ficar em silêncio. Então, essa liberdade que o pastor Abner está falando. Né? 1 de Pedro 2, verso 9, por favor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ô, glória, não é isso? Nós somos a geração eleita. Mas isso é uma responsabilidade muito grande. Nós temos que ter mente diária, do acordar ao dormir, que nós somos aquele povo que foi chamado para anunciar ao Senhor, anunciar que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso não é falado de uma forma pela nossa boca, isso é pela nossa vivência, nossa vida. As pessoas têm que observar isso. As pessoas têm que dar testemunho a seu respeito, ao meu respeito, né? Pelo que você faz para o Senhor, né? Não se louvar a si mesmo, mas as pessoas falam, olha, ele é diferente. Ele está transformado, ele tem uma consciência transformada. Então nós anunciamos que Cristo nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Salmo 141, verso 2, por favor. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Cultue ao Senhor, ore ao Senhor em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, né, como diz outro texto. Ore ao Senhor, levante as mãos, glorifique a Deus, exalte a Deus, cultue a Deus em todo o tempo. 1 Coríntios 3:16, por favor. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em vós, nós somos templo ao Senhor. Isso quer dizer o quê? Que nós temos liberdade para fazer todas as coisas. Mas se fizermos coisas erradas, o Espírito de Deus, né, vamos colocar assim, a sua presença se aparta de nós, porque não há comunhão entre luz e as trevas. Se nós amamos a Deus, temos que ter consciência de querer viver o máximo, com todas as forças, até o sangue, em santidade, em verdade, em cumprimento à palavra do Senhor. E Ok? complementando o pastor Diego, Pois não? a irmã leu o versículo 16 e o irmão, o pastor Diego, falou, comentou, e é o que está dito no versículo próximo, 17, né? Se nós desconsiderarmos que somos o templo e que o Espírito Santo habita, olha o que vai acontecer
né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Exatamente, né? Exatamente. Todavia, cada vez mais se encontra cristãos que não sabem os rudimentos nem o porquê da doutrina que se professa, né? Comentando aqui no início do culto, né? Nós somos assembleanos, essa é a Assembleia de Deus Oicos. Por que que nós somos assembleanos? No que nós acreditamos, né? Por que que nós acreditamos em pontos extremamente complexos que nós já trabalhamos, que já tentamos esmiuçar da melhor forma possível, e por que que nós cremos naquilo ali? Então, eu creio. E por que eu creio? Né? Mas hoje tem um monte de gente que, que não sabe nada, nem o porquê, né? Se os apóstolos, por meio de Jesus Cristo, a partir das escrituras constantes na época, o Antigo Testamento, aplicaram, reinterpretando por meio do Espírito Santo e produziram os evangelhos, as epístolas, estabelecendo assim o cânon do Novo Testamento, com o objetivo de demonstrar a necessidade extrema de uma vivência espiritual inteligente, o cristianismo mecânico tem destruído tudo isso. O cristianismo mecânico, uma vida cristã mecânica, está apagando, está destruindo toda essa obra, né, de esforço, de lágrimas, de dor, de sangue que os nossos irmãos apóstolos produziram. Olha, vamos viver prática espiritual, inteligência. O cristianismo mecânico tem destruído tudo isso. Por quê? Por causa da massividade. Certa vez uma pessoa veio conversar comigo, não sei se eu já comentei sobre isso, que o caso lá de Davi com Betseba foi um reencontro. Eu falei assim, um reencontro? É, porque eles eram namorados quando eles eram jovens. Eu falei assim, é mesmo? Onde você tirou isso? Da novela, né? A pessoa acredita na novela. Davi e, né? Fica até difícil comentar. Tem destruído tudo isso. Tem destruído tudo isso. Quero ler os três textos, Isaías 28, 10 a 13, 29, 13 e depois Miqueias 6, 6, por favor. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que, pois, por lábios estranhos e por outra língua, falará a este povo, ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Assim, pois a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem e sejam presos. Infelizmente, as pessoas hoje estão procurando somente isso. Eu quero uma cartilha, entre aspas, né, que me faça simplesmente seguir e eu vou cumprir e assim eu vou saber que eu sou salvo. E ele fala: olha, não é esse, dá descanso ao cansado, viva com Deus, pense em Deus, seja inteligente no que está sendo anunciado. Não, eu só quero simplesmente me sentir salvo, seguir, né, ter os pontos a serem checados e ter uma vida cristã mecânica. Domingo, EBD, aí eu chego, vou lá, fico lá, escuto lá o ensino. Depois, à noite, tem o culto público. Aí, dependendo da semana, né, tem o culto, né, de ensino, que não ensina muita coisa. Aí tem o outro culto lá que cada igreja chama de um jeito, culto de oração, culto da fé, culto não sei o quê. E a pessoa só quer simplesmente ir lá e, como o pastor Abner comenta algumas vezes, né, bate o cartão e ponto, né? E não querem ter a vivência espiritual, inteligente, com Deus, infelizmente. Isaías 29, 13.
Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. O povo glorifica a Deus, mas é só da boca para fora, né? É aquilo que a gente comentou já algumas vezes aqui, né? Ele fala, mas age de outra forma. Ele professa a Deus, mas anda nas obras de Satanás, né? É só um mandamento de homens que foi ensinado e não tem comunhão com o Espírito Santo. Não vive em Espírito Santo. Isso é triste nos dias de hoje. Miqueias 6,6, por favor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo. Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano. Com que me apresentarei diante do Senhor? O que eu vou fazer diante do Senhor? O que eu posso fazer para chegar mais perto de Deus? Aí ele vai continuar falando no versículo, ele pede de ti só uma coisa, que pratiques a beneficência, pratiques a justiça, exames a benignidade e andes humildemente com seu Deus. Deus não quer o seu cristianismo mecânico. Jesus quer seu coração, quer conversar com você, quer que você converse com ele. Ele não quer checkpoints que você faça e pronto, agora eu tô bem com Deus. Ele quer ser seu pai. Ele quer que você seja seu filho. Pense num relacionamento, né, de intimidade com uma pessoa. É isso que Deus quer ter intimidade contigo e espera que você deseje ardentemente ter intimidade com ele. Vida cristã te afasta disso. Vida cristã mecânica, desculpa. Vida cristã mecânica te afasta disso. Ok? Mas o que seria o cristianismo mecânico? Nada é mais do que um sistema rígido de faça ou não faça. Creia em determinada verdade. Lembra lá dos grupos sectários? Definem o que é a verdade, ponto final. É um povo que não é guiado pelo Espírito, mas por uma cartilha ou por um manual de uma liderança, de uma determinada igreja, de uma determinada dogma e ponto final. Nós somos chamados à liberdade no Espírito Santo, a dons espirituais, a saber que o nosso Deus fala, saber que o nosso Deus age, saber que o nosso Deus um dos símbolos dele é o fogo, e o fogo tem vida, né? E o cristianismo mecânico não é isso. É simplesmente frio, rígido e simplesmente creia e vida que segue. O segundo ponto, uma vida cristã manipulada. Assim como os outros sistemas filosóficos, o cristianismo pode sofrer nas mãos de pessoas que criam uma ideologia partidária. Lembra lá do sufixo ismos? E assim manipular a vida, entre aspas, né, ou entre parênteses, aprisionar, enquanto a vida mecânica conduz o indivíduo dentro de limites rígidos, a manipulação visa alterar as convicções, ideias e princípios, criando simplesmente partidários. Você simplesmente segue aquilo ali. Você é crente naquilo ali, não numa cartilha. Você é crente naquela ideia, é crente naquela pessoa, naquela instituição. E acha que é salvo e que é cristão. Tais pessoas manipuladas, em geral, não conseguem pensar por si só. Seguem líderes, ensinos e indicações que não estão em concordância com o cristianismo, que não estão em concordância com a Bíblia, ou que muitas vezes não estão em concordância com Deus. Elas simplesmente são guiadas. Elas não pensam por si só. Simplesmente, isso aqui é certo, isso aqui é errado. E quando você conversa com elas e mostra alguma coisa, elas se surpreendem, né? Elas simplesmente não conseguem pensar por si só. Vamos, por favor, em Atos 19, versos 24, 28 e 29, segundo aos Tessalonicenses 2, 1 e 2, por favor.
Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. 28. E ouvindo, encheram-se de ira e clamavam, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Essa história é interessante e mostra bem isso aí. Por que que a cidade se encheu de confusão? E por que que teve algazarra, gritaria, a balbúrdia na cidade? Porque um homem que fazia, né, os nichos lá para Diana ficou observando que a pregação estava falando sobre aquilo lá, para que as pessoas abandonassem aquilo lá. E ele ficou com medo de perder o seu lucro, o seu dinheiro. Começou uma história, e aí essa história, né, foi falada, né, que eles estavam ali querendo destruir, né, descrédito, o templo e tal, e começa daqui, daqui a pouco a cidade está gritando grande é a Diana dos Efésios. E tinha gente gritando que nem sabia por quê. Por quê? Porque grande é a Diana dos Efésios, tá todo mundo gritando, todo mundo correu e todo mundo foi lá. Isso acontece nos dias de hoje? Claro que acontece. Você está dentro da igreja, de repente alguém dá glória a Deus, o outro dá glória a Deus, não sabe nem por quê. Nem por quê. Ou o pastor pede para dar glória a Deus e você dá glória a Deus só porque o pastor pediu, mas você não sabe nem por que que você está dando glória a Deus. Né? Dá um glória a Deus aí, irmão, e você dá glória a Deus. Você nem sabe o que que é. Amém, irmão? Amém. Amém do quê? Não sei. Amém. Não pensa, não está ligado, não está raciocinando, está simplesmente seguindo. Vai. Não, o pastor Abner falou que é verdade, é verdade. E vai. Entendeu? E não conseguem pensar. E hoje acontece isso? Acontece. E demais. Sabe aquele aplicativo? Aí naquele aplicativo que está no celular, você recebe um vídeo. Aí naquele vídeo tem alguém falando sobre alguma coisa, né? De Deus, profecia, alguma coisa, e você faz o quê? Acredita. E o arrebatamento não existe. Ah, porque não é assim, você acredita. E você acredita. Por quê? Porque você não consegue defender ou pensar aqui, lá nos dogmas, nas doutrinas, naquilo que Deus fala. Né? Você simplesmente, eita, e agora? Vou perguntar para quem? Vou perguntar para o pastor. Né? O que ele acha disso aqui, pastor? E aí, vai ter arrebatamento ou não vai ter arrebatamento? Vamos lá, pastor, me responde aí. O céu, nós vamos para o céu ou o céu vai vir para nós? Né? Pastor, fala a verdade. O chip da besta é a Motorola, né? São geralmente essas coisas, não é? O Trump, né? As trombetas, os troços lá. As pessoas simplesmente vão. E como que recebe, né? As pessoas, vai ter manifestação dos caminhoneiros, nem tá tendo manifestação dos caminhoneiros, aí vai ter manifestação, aí você corre lá, compra, né, 10 fardos de arroz, 20 fardos de feijão, porque você acha que vai acabar a comida no mundo. Não pensam por si só, coisas simples, só recebe e começam a gritar que nem é aqui, grande é a Diana dos Efésios. 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Ora, irmão, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Cristão autêntico, verdadeiro, ele sabe no que ele crê, ele tem convicção, ele tem fé, ele tem uma vivência com Deus. E quando os maus rumores chegam, de todas as formas, seja numa conversa, seja pelo celular, seja pela notícia no rádio, na televisão, seja lá, né, o que for, ele não se abala, ele confia em Deus. Né? Recentemente nós estamos tendo essa guerra aí, Estados Unidos e Irã, e, né,
pessoal, porque agora acaba, agora acabou o mundo, Jesus está voltando, o anticristo está chegando aí, ficamos, não sei o quê, não tem essa história não. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Fica firme. Fica firme. Você não pode ter uma vida cristã manipulada. Eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para fazer. Eu sei em quem tenho crido e eu vou continuar. Não vou me mover tão facilmente. Ok? Uma vida cristã vazia é o que está sendo gerado muito hoje. É manipulada, é mecânica, é vazia. Diferente dos dois primeiros problemas, onde a pessoa acredita que o que está fazendo é correto, amparado pela moral das boas obras, né, a mecânica, a vida cristã vazia se apresenta como uma declaração de um indivíduo se vale da fé para se sentir bem, mas que, ao mesmo tempo, não possui compromisso nenhum, nenhuma mudança, nenhum propósito. Ah, ele está cumprindo a cartilha. Ah, não, ele está cumprindo a visão da igreja, da liderança, seja lá do que for. Então, ele acredita que está fazendo as obras, né? Colocando como obras. Aqui, eu só quero me sentir bem, né? Compromisso com a igreja? Nenhum. Compromisso com Deus? Nenhum. Preciso mudar minha vida? Não, eu vou simplesmente, né, continuo fazendo do mesmo jeito, tá ótimo desse jeito. Qual é o seu propósito de vida? Pensar nas coisas que são de cima? Não, não tenho isso não, estou só vivendo a vida aqui nesse mundo mesmo e estou muito bem, obrigado. Não tem nada. Mas se declara cristã e acredita verdadeiramente que Jesus vai levar ele para o céu, sem fazer nada. Judas 8, 10, 12 e 13, por favor. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Onde estão entre esses? Esses que têm uma vida cristã vazia? Estão em vossas festas de amor. Estão dentro da própria igreja. Estão entre o povo do próprio Deus, que não fazem absolutamente, só estão adormecidos, rejeitam, não, esse negócio aí tá muito vida em santidade, é muito pesado, não é isso não. Jesus veio pregar o amor, né? Não se submetem, começam a discutir aquilo que não entende sobre a palavra, não conhece nada sobre salvação, que é que é a coisa mais básica, né, dentro do cristianismo, é o primeiro contato com Deus, né, se arrepender das obras, aí já quer discutir sobre, né, gematria, não, eu quero falar sobre autoridade bíblica, inerrância, eu quero falar sobre conflação, subtração, não, eu quero falar sobre o texto grego, porque não sabe nada. E aí quer tratar, né, porque a Septuaginta, porque não sei o quê, e aí nuvens, nuvens sem água. Vai para um lado, vai para o outro, acreditam em tudo. Árvores infrutíferas, o pastor tem tido esse tema na mente, né? Árvores murchas, ondas que só espumam as mesmas abominações porque continuam fazendo as obras deste mundo. Nenhuma mudança, nenhum propósito, mas vivem no meio do povo de Deus, né?
Tais pessoas não se sentem compelidas com a obra do Senhor, com a obra de Deus. O cristianismo é apenas um grupo de convivência do qual fazem parte, né? Eu quero pertencer, então eu faço parte. Não conseguem ver problemas nas obras da carne e a vida em santidade. Eles simplesmente querem se sentir bem com Deus, né? Eu quero ir lá e pronto, eu tô em paz com o Senhor, né? Eu fui lá, tomei a ceia, cumpri meu rito, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Estou só vivendo. Estou muito bem, obrigado. É um povo vazio e não tem o fogo, não sei nem se tiveram o Espírito Santo, mas que de certa maneira extinguiram o Espírito, né? O cristianismo e a religiosidade são um retrato da sociedade moderna ocidental, onde por um lado milhões seguem um sistema fechado, ideológico, até mesmo vazio. E, por outro lado, cresce a afirmação de práticas abusivas, onde igrejas e lideranças estabelecem padrões bíblicos doutrinados que não se encaixam na atual sociedade. O pastor falou que determinar santidade, está pregando sobre isso, está pregando contra o homossexualismo, está pregando sobre práticas assim. Não, isso não cabe mais na sociedade. Vamos processar o pastor, vamos processar a igreja, vamos entrar com ações, porque isso é abusivo, porque isso é não sei o quê. É a nossa vivência de hoje. O ponto comum é a religiosidade abusiva, constrangimento autoritário, praticado em vez de uma vida de discípulo radical. Ou seja, as pessoas olham para o verdadeiro cristianismo e falam: não, isso aí é constrangimento, isso aí é autoritarismo, isso aí é abuso, porque está se pregando conversão, santidade, vivência com Deus, você se vestir melhor, você falar melhor, você agir melhor, você pensar melhor, que é o discípulo radical, radical de raiz, de Bíblia, de cristianismo, de igreja primitiva, de Jesus Cristo. É isso. Não, hoje eu quero uma igreja mais moderna. E aí é tudo isso que a gente viu. Cristãos vazios, cristãos manipulados, cristãos mecânicos. E ainda quando pega uma igreja mais radical, isso aí é abusivo. Infelizmente, é o retrato da sociedade de hoje. O que se deve observar é que o aparelhamento cristão precisa ser aplicado. Tudo que nós temos falado aqui sobre novo nascimento, conversão, cosmovisão, vivência, andar, sentimento, é, ação e motivação precisa ser aplicado. Indivíduos precisam entender que a vida cristã não está ligada somente a uma vida em sociedade terrena, como um sistema, um grupo ao qual se pertence, mas na individualidade do relacionamento com Deus e suas consequências. O cristianismo é isso. Relacionamento com Deus e suas consequências. Nós somos uma igreja. Nós estamos reunidos sobre o nome da igreja Oikos. Mas o meu relacionamento é individual com Deus, o do pastor Abel, da pastora Lígia, do pastor Enoque, do pastor Mael, do diaconisa Lucildo. Todos que estão aqui têm um relacionamento individual com Deus. E dentro desse relacionamento com Deus, tem as suas consequências individuais. E este relacionamento com Deus transforma dogmas, estruturas religiosas, decisões e comportamentos cotidianos. O meu relacionamento com Deus tem que influenciar a minha vida prática na sociedade. E não a sociedade influenciar o meu relacionamento com Deus. Amém? Dúvidas, questionamentos, indagações? Nós vamos parar essa primeira parte aqui. Temos outras nas próximas semanas. Pastor Diego, Pois não? novamente também quero ressaltar, né, que aparece ali a frase, né, a vida cristã não está ligada somente a uma vida em sociedade terrena, como um sistema ou um grupo ao qual se pertence. E aqui a gente pode cair na história
os desigrejados, né? Que hoje em dia as pessoas estão pensando exatamente isso, que não, vida cristã é eu creio em Deus, eu tenho meu relacionamento com Deus, eu não preciso ir para a igreja para servir a Deus, né? Realmente, se você pensa, entende a igreja, você que eu digo Uhum. pseudo-cristão, entende a igreja como uma sociedade terrena, um relacionamento humano, né? E não como parte de um relacionamento com Deus, porque isso realmente que a pessoa vai pensar, eu não preciso da igreja para servir a Deus, né? Mas quando ela entende que vida cristã está ligada também a uma vida em corpo e não em sociedade, e é a edificação do corpo, né? E não só um cumprir um ritual, não só um ir à igreja, a pessoa deixa esse essa esse esvaziamento, né, pegando o título ali de uma vida cristã vazia. O cristão que pensa, ou o pseudo-cristão que pensa que é possível servir a Deus sem estar ligado ao corpo, é porque ele já está vazio, né? Ele não consegue entender essa questão relacional. Ele passa a viver, ele está vivendo em dogmas, e nem em dogmas, ele está vivendo em ritos, né? O rito de ir à igreja, o rito de fazer qualquer coisa, de cantar, o rito né? E não a um relacionamento com Deus e com o seu corpo, né? Que dá sentido a isso, né? Sim. Obrigado. E é interessante esse ponto que o senhor colocou, né? A gente falou já várias vezes, outros estudos estão interligados. Eu chamo a atenção nisso, né? Quando a gente falou na série de estudos Desafios à Igreja, e o pastor citou aí os desigrejados, eles meio que nascem por causa disso aqui, né? Eu não quero o autoritarismo de uma liderança. Eu não quero alguém dizendo certo e errado. Só que aí acaba tendo várias verdades e vários certos, porque os certos passam a ser posicionamentos pessoais, correto? Já que não tem uma linha muito bem definida, você é desengrejado, você acredita no que é certo, o outro pode acreditar no que ele acredita, acreditar naquilo que ele defende, né, como certo. E aí cria-se justamente tudo isso daí, né? Relacionamento faz parte desse quebra-cabeça que a gente está chamando de aparelhamento cristão, assim como a conversão, assim como a vida cotidiana. Eu quero que os irmãos entendam o aparelhamento cristão e espero que os irmãos entendam o aparelhamento cristão, justamente como a gente viu lá no início, um grande, um trazer para si as verdades do Evangelho e usufruir disso de forma prática. E os contrapontos disso causam sérios problemas e sérios prejuízos à fé, à salvação e à verdade. Quando a pessoa vive uma vida cristã vazia, né, sem compromisso com nada, quando vive uma vida cristã mecânica, né, estou simplesmente fazendo, ou vive uma vida cristã manipulada, não, eu sou crente no pastor Abner, o pastor Abner falou que é verdade. Observe que isso é problema de salvação. Você tem um problema sério, sério. Você acha que está indo para o céu, mas não está. Então, é preciso observar tudo isso com muita e muita atenção. É necessário nos aparelharmos, colocar os arreios, colocar tudo isso, tomar posse disso tudo que nós vamos falar aqui, que tem sido ministrado em vários estudos, como eu citei aqui nessa noite. E ter uma vida de novidade, uma vida transformada, uma vida consciente, uma vida inteligente no Espírito Santo. É, Mais algum? sim, mais um. Fica à vontade. Há algum tempo atrás eu recebi uma mensagem, uma figurinha do pastor, vou até colocar no grupo, que ela diz a seguinte frase: o cristianismo morno, né, ou o cristianismo vazio, ou cristianismo religioso, se tornou tão normal que o cristianismo bíblico parece radical, né? E é exatamente isso aí, né?
É exatamente isso. Nós somos chamados de extremistas nos dias de hoje, né? E o extremismo, ele é combatido. E o que é combatido? A igreja perseguida, tá? Mais algum?